Você conhece algum servo ou serva de Deus que partiram, ou seja, morreram, sem ver os seus familiares salvos? E o contrário, você conhece algum servo ou serva de Deus que viram, presenciaram seus familiares morrerem sem salvação? Aonde fica a promessa de Atos 16:31? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Nesse vídeo, vamos esclarecer esse assunto. Vem comigo. Eu sou o pastor Carlos Guimarães, teólogo, professor de teologia. Sou também psicanalista clínico profissional e professor de psicanálise. Trabalho também com outras técnicas como hipnose clínica, TCC, PNL, logoterapia, terapia noutética. E este é o seu programa Evangelho em Poucos Minutos. Programa destinado a esclarecimentos de assuntos que normalmente deixam dúvida ou que trazem uma certa polêmica para o povo de Deus. Então, nos acompanhe. Nós temos outros vídeos de Evangelho em Poucos Minutos, como também boas mensagens, pregações do Evangelho que podem enriquecer o seu conhecimento e trazer também luz às suas dúvidas. E eu preciso de você, nós precisamos de você. Você está no canal IBN Templo da Restauração. Todas as vezes que receber um conteúdo nosso, deixe o seu like, deixe um comentário e também compartilhe o vídeo com seus contatos. No comentário é importante que você coloque dúvidas, perguntas ou até sugira outros assuntos para que possamos gravar um vídeo relacionado com a sua dúvida, com o problema, com a polêmica que tanto tira o seu sono, que perturba a sua paz. Pois bem, em Atos 16:31 está escrito: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Onde está essa promessa? Eu conheço, você conhece, nós percebemos vários servos e servas de Deus que os seus familiares não são salvos. Ainda ontem, como psicanalista, eu estava atendendo uma mulher. Está havendo uma divergência, muito grande no seu casamento, depois de 38 anos de casado. Por quê? Ela é evangélica, ele está numa outra religião, cujos evangélicos julgam que não tem salvação ali dentro. Como explicar isso? Depois de 38 anos de casado, o seu marido nunca veio para o evangelho e agora vai para uma outra religião. Se ela tem 38 anos de casado, ela já está da meia idade para lá, ela está próximo de partir. Será que ela vai ser só mais uma que vai partir sem ver o seu familiar salvo? Isso é, caso ele não seja realmente salvo, ok? Então vamos entender. Quando Paulo falou isso, ele havia libertado uma menina na cidade de Filipos, ele juntamente com Silas, de um espírito de adivinhação. Desculpa, aquela menina andava há alguns dias atrás de Paulo e Silas, dizendo: esses homens são santos homens de Deus. E no momento Paulo se encheu daquela situação e virou para aquela menina e falou: espírito, sai dela. E o espírito a deixou. O que acontece é que aquela menina, com as suas adivinhações, ela trazia muito lucro para aquela cidade. Então as pessoas da cidade castigaram a Paulo e a Silas, açoitaram, colocaram num cárcere interior e eles seriam executados no dia seguinte. Então, eles, perto da meia-noite, cantavam louvores a Deus e as cadeias foram abertas. Quando o dia amanheceu, um dos carcereiros, um dos soldados, ele já ia se suicidar. Quando ele depara com as cadeias, as celas abertas, ele falou: já vão me matar mesmo, então eu vou adiantar o serviço. E Paulo falou assim: olha, não faça nada consigo, estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Aquilo ali comoveu, constrangiu o coração daquele carcereiro, e ele então faz uma pergunta para Paulo: o que eu tenho que fazer? Paulo responde, o capítulo 16 de Atos, verso 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Um outro método de interpretação das Escrituras, a gente tem que analisar
a história, o contexto, o costume, a cultura da época. Tem coisas que foram escritas e que não cabem hoje. Esta é a única explicação plausível para você conhecer um monte de crente que morreram sem ver os seus familiares salvos. Ou crente que viram seus familiares morrerem sem salvação. Aonde estaria o erro? Na promessa de Jesus? Nas palavras de Jesus? Na Bíblia Sagrada? No texto de Atos, capítulo 16, verso 31? As pessoas não veem os seus familiares salvos porque estão em pecado? Ou porque faltou-lhes a fé? Seria isso? Não. Deixa eu dizer para você, há 2000 anos atrás, era o Oriente Médio, a sociedade até hoje é muito machista. Deixa eu contar um caso para você. Um amigo meu morou durante 6 anos no Iraque. Um dia ele estava num ônibus, entrou uma mulher grávida, ele falou que ela devia estar de 7 a 8 meses de gravidez. E eu notava no semblante dela que ela estava se sentindo mal. Ela não estava passando bem. Então, eu me levantei e dei o lugar para aquela mulher. De repente, começa uma gritaria dentro do ônibus e pararam o ônibus. Quando eu vi, era comigo, a gritaria era comigo. Me pegaram, me expulsaram do ônibus e me jogaram para fora do ônibus, porque eu dei o lugar para uma mulher. Então, no Oriente, ainda hoje acontecem essas coisas. Vamos nos reportar para 2000 anos atrás. Extremamente machista, e a mulher tinha que seguir o homem, ela tinha que obedecer quase que cegamente, e os filhos tinham que seguir os passos. O que Paulo estava dizendo para aquele carcereiro? É comum as mulheres e os filhos, ou seja, a família, seguir a religião do pai, do marido. Isso era comum. O que Paulo estava dizendo? Ele tinha tanta convicção no poder do evangelho, que quando o carcereiro perguntou para ele, o que eu tenho que fazer? Ele falou, crê no Senhor Jesus e vai ser salvo tu e a tua casa. Por quê? Ele, entregando a vida para Jesus, a mulher e os filhos tinham que seguir esse caminho. E era quase impossível as pessoas ouvirem o Evangelho, serem impactadas pelo Evangelho e não entregar sua vida por eles. Haviam aqueles que perseguiam, porque não conheciam e não queriam conhecer o Evangelho. Num discurso de Paulo perante um rei, esse rei diz assim, Paulo, você quase me persuadiu, você quase me convenceu a seguir esse seu Evangelho, a seguir esse seu caminho. Então, inevitavelmente, aquela mulher e aqueles filhos que seguiam o marido iam acabar se convertendo. Aquela palavra foi baseada na cultura da época, no costume da época, nas leis da época, ok? E na fé de Paulo. Paulo tinha tanta fé que se aquele homem fosse quebrantado do jeito que ele estava, a sua esposa seria quebrantada e os seus filhos também. Isso não é uma promessa, querido. Infelizmente, como você sempre pensou, a maior prova, volto a repetir, está aí. Você conhece, eu conheço, uma infinidade de crentes que morreram sem ver os seus familiares salvos, ou que viram os seus familiares morrerem sem salvação. Não tem nada de errado com Jesus. Não tem nada de errado com as palavras de Jesus. Não tem nada errado com a Bíblia. Não tem nada errado com a sua fé. E nem é porque você está em pecado. O que tem de errado são ensinamentos errados que recebemos, que aprendemos e acreditamos que aquilo é verdade. Ensinam esse texto como se fosse mais uma promessa do Senhor. E não é. Espero esclarecido essa sua dúvida. E te convido, aqui neste canal IBN Templo da Restauração, temos muitos outros conteúdos como esse. E se você quiser nos acompanhar, nós temos todas as terças e quintas-feiras, a partir das 19 horas, entra no ar o Evangelho em Poucos Minutos. Este é um programa que entrou no ar hoje, a partir das 19 horas. Entende? Então, todas as terças e quintas você pode acompanhar. Nas quartas-feiras, às 19h30, nós temos a pregação do Evangelho, o nosso culto com a pregação. Sempre nas quartas-feiras, com Evangelho verdadeiro. Não esse Evangelho que nós aprendemos por aí. Você acabou de ter uma prova.
Aos domingos, às 19 horas, também uma pregação do Evangelho. E temos um programa muito importante que vai também ao ar todo domingo, às 9 da manhã. Café com Pastor. Também assuntos esclarecedores, assuntos muitas vezes polêmicos, mas feito de uma maneira bem descontraída. Uma entrevista, eu e uma outra pessoa, ela vai me fazendo perguntas, eu vou respondendo em cima de um tema. Eu aguardo você. Fique com Deus. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a sua família.